Lei 26. Mantenha as mãos limpas. Esconda os seus erros. Bloco 1. Você já parou para pensar por que certas pessoas no topo parecem absolutamente intocáveis? Não importa a gravidade da crise, a decisão impopular que é tomada ou o escândalo que estoura nos jornais. A poeira baixa e lá estão elas. Impecáveis, sorridentes e com a reputação impecável, enquanto alguém ao redor paga o preço mais alto. Será que essas pessoas simplesmente nunca erram? Ou existe um jogo invisível e implacável acontecendo nos bastidores do qual você nunca foi informado? A verdade dura é que, na arena do poder, da liderança e do mercado, ninguém chega longe ou permanece no topo com as mãos sujas de lama ou de sangue. Os maiores líderes, estrategistas e governantes da história humana aprenderam uma lição crucial para a própria sobrevivência. Admitir uma falha pública ou pedir desculpas em meio a uma crise não demonstra humildade, expõe fragilidade, atrai predadores e destrói o respeito. E é exatamente aqui que surge o maior dilema de qualquer pessoa que deseja crescer. Como tomar decisões difíceis, lidar com erros inevitáveis e derrotar adversários sem destruir a própria reputação no processo? Deixe-me contar uma história fascinante que aconteceu há centenas de anos, nos conturbados territórios da Itália renascentista. Um jovem e ambicioso governante assumiu o controle de uma região devastada pelo caos, pela violência e pela criminalidade desenfreada. A população não respeitava as leis e a autoridade do Estado havia ruído. Para resolver o problema, o governante precisava impor a ordem com mão de ferro. Mas ele sabia de um segredo tático. Se ele próprio usasse a violência extrema para esmagar os criminosos, o povo odiaria para sempre. O que ele fez? Ele nomeou um militar de sua confiança, um homem frio, cruel e implacável, e deu a ele poderes absolutos para pacificar a região. Durante 2 longos anos, esse subordinado executou o trabalho sujo. Prendeu, puniu e aterrorizou os rebeldes até que a ordem fosse completamente restabelecida. O objetivo final havia sido alcançado. A região estava calma. Porém, a população acumulava um ódio profundo por toda aquela brutalidade. Foi então que o jovem governante deu o seu xeque-mate. Em uma manhã fria, no dia seguinte ao Natal, os moradores da cidade acordaram e encontraram o corpo do militar brutal exposto na praça central, partido ao meio, ao lado da lâmina utilizada na execução. O povo ficou ao mesmo tempo satisfeito e chocado. Sentiram que a justiça havia sido feita contra o tirano que os oprimia e, instantaneamente, passaram a enxergar o jovem governante não como um líder cruel, mas como um protetor justo e benevolente. Ele conseguiu a ordem pública, eliminou a criminalidade e saiu com a reputação ilibada, usando seu próprio subordinado como escudo perfeito para absorver todo o ódio da massa. Essa é a essência da Lei 26. Mantenha as mãos limpas. Ela se divide em 2 dinâmicas fundamentais que sustentam os grandes impérios e as carreiras mais bem-sucedidas do mundo. Primeiro, o bode expiatório. A arte de nunca absorver a culpa por uma falha, transferindo o impacto do erro para um filtro externo que preserva sua infalibilidade. Segundo, a pata do gato. A estratégia de usar intermediários para executar as tarefas arriscadas, impopulares ou agressivas, permitindo que você alcance o seu objetivo enquanto a sua autoria permanece completamente oculta na névoa. Neste áudio, nós vamos desarmar essa engenharia invisível. Você vai descobrir exatamente como os maiores estrategistas do mundo protegem sua imagem, como identificar quando alguém está tentando usar você como bucha de canhão e, acima de tudo, o método prático para liderar com soberania mantendo a sua reputação impecável. Fique comigo até o final. O que você vai ouvir nos próximos minutos vai mudar para sempre a forma como você enxerga as relações de poder no seu trabalho, nos seus negócios e na sua vida. Bloco 2. Agora que você entendeu o poder devastador de manter a sua imagem ilibada, precisamos encarar uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas destrói a própria reputação não por falta de capacidade, mas por ingenuidade estratégica. No jogo do poder e do mercado, quem age pelo impulso emocional ou pela necessidade desesperada de ser aprovado acaba cometendo erros infantis. Elas colocam a mão no fogo por coisas desnecessárias, pedem desculpas no momento errado e, pior ainda, deixam-se transformar na pata do gato para o benefício alheio sem nem perceber. Para evitar que você caia nessas armadilhas invisíveis, nós vamos analisar os 3 maiores erros que liquidam a autoridade de um líder ou profissional. Erro 1. A retratação pública e a falso dever de honestidade. A causa. Diante de uma falha operacional, de um atraso ou de um projeto que deu errado, a reação ingênua da maioria das pessoas é correr para frente do público ou da equipe,
admitir a culpa e pedir desculpas abertamente, acreditando que isso demonstrará nobreza de caráter. A consequência. Na mente do público e dos seus pares, o pedido de desculpas não soa como nobreza, soa como atestado de incompetência e fraqueza. A retratação pública atrai a atenção para o erro, valida o ataque dos seus opositores e convida todos a duvidarem da sua capacidade de comando. A solução estratégica. A regra de ouro é cristalina. Jamais peça desculpas publicamente em momentos de crise. Quando um imprevisto acontecer, a sua primeira atitude deve ser distanciar-se imediatamente da falha. Redirecione o foco da plateia para o fator técnico, operacional ou para o responsável secundário que executou mal a tarefa. Mostre que a sua intenção era perfeita, mas que a execução alheia falhou. Erro 2. O impulso da ação direta e o desgaste desnecessário. A causa. Tentar resolver todos os conflitos, demissões, cobranças severas ou ataques aos rivais de forma direta, pessoal e braçal. É o impulso de querer mostrar força indo pessoalmente para a linha de frente do combate. A consequência. Toda vez que você entra em um confronto direto para demitir alguém, aplicar uma punição ou atacar um concorrente, você acumula anticorpos. Você se torna a face visível da dor e da insatisfação. A longo prazo, a sua imagem fica associada à agressividade, ao conflito e à tirania, exaurindo a sua energia e atraindo inimigos mortais. A solução estratégica. Lembre-se da metáfora do cirurgião. O líder estratégico nunca usa a própria mão para manipular a lâmina cega do conflito. Use intermediários. Recrute figuras de perfil mais ostensivo, executores de campo ou regras institucionais para aplicar as medidas duras. O bom governante é visto apenas quando traz as boas notícias e as recompensas. As más notícias devem sempre vir acompanhadas por um rosto alheio. Erro 3. A armadilha de ser o gato de outra pessoa. A causa. Permitir que o seu desejo de agradar, a sua vaidade ou a sua ingenuidade façam você aceitar missões arriscadas encomendadas por terceiros. É o famoso profissional que assume a briga do chefe, compra o conflito do colega ou aceita tirar as castanhas do fogo com as próprias mãos. A consequência. Lembre-se da célebre fábula do macaco e do gato. Enquanto o gato queima as patas para tirar as castanhas da lareira sentindo dor e sofrimento, o macaco come todas as guloseimas sem sofrer um único arranhão. Quem aceita ser a ferramenta cega de outra pessoa acaba queimado, descartado e responsabilizado por todo o estrago. A solução estratégica. Cultive a paranoia saudável. Sempre que alguém o incentivar a tomar uma atitude agressiva, fazer uma denúncia pública ou comprar uma briga que não é originalmente sua, pergunte-se: quem é o macaco nesta história? Quem ganha se eu me queimar neste momento? Nunca ofereça suas garras para coletar as castanhas de ninguém. Compreender essas armadilhas é o primeiro passo para parar de sangrar a autoridade. Mas como virar o jogo na prática? Como construir os filtros de proteção e usar o método dos intermediários com elegância e precisão? No próximo bloco, nós vamos entrar no coração prático da Lei 26, onde eu vou te entregar o passo a passo e os pilares operacionais para você aplicar essa estratégia hoje mesmo no seu ambiente de trabalho e nos seus negócios. Bloco 3. Chegamos ao coração do nosso aprendizado. Agora que você já conhece os perigos de se expor diretamente às armadilhas de agir pelo impulso, a pergunta decisiva é como operacionalizar a estratégia de manter as mãos limpas no seu dia a dia profissional e pessoal. Manter as mãos limpas não significa ser omisso ou covarde. Significa agir como mestre enxadrista, que calcula o impacto de cada peça e usa a estrutura certa para alcançar o objetivo sem desgastar a própria autoridade. Nós organizamos esse método prático em 3 pilares fundamentais. Eles funcionam como seu manual de blindagem e gestão indireta de conflitos. Pilar 1. O filtro do bode expiatório. A transferência de impacto. O que é? A criação sistemática de um amortecedor entre a sua liderança e as falhas operacionais inevitáveis da sua estrutura. Por que funciona? A massa e o público demandam um culpado palpável para canalizar a insatisfação. Se a culpa recair diretamente sobre a cabeça do líder, a confiança na estrutura rui. Quando a falha é absorvida por um elemento secundário, a ordem é restabelecida sem que a autoridade do topo seja questionada. Como aplicar hoje mesmo? A parábola da substituição. Ao estruturar um projeto de alto risco, delegue as etapas críticas de execução para um subordinado ou parceiro que tenha responsabilidade direta pelo processo. Se houver uma falha técnica, a responsabilidade deve ser atribuída ao erro de execução de campo, preservando a diretriz estratégica.
A queda do favorito para provar imparcialidade. Lembre-se do grande líder militar da dinastia antiga que, diante de uma grave falta de provisões, sacrificou o próprio chefe do comissariado para conter o motim. A exibição da punição firme do responsável direto provou ao exército que o comando era justo e implacável contra a incompetência, salvando a liderança principal. Punição indireta como sinalização. Quando não puder atingir diretamente o verdadeiro articulador de uma crise por razões de política interna, aplique uma sanção clara a um associado de menor escalão dele. Isso envia um aviso inequívoco de intimidação a todo o grupo sem deflagrar uma guerra aberta no topo. Pilar 2. A pata do gato. A terceirização de ações antipáticas. O que é? O uso consciente de intermediários para executar decisões impopulares, demissões, cobranças ríspidas ou manobras de desgaste contra concorrentes. Por que funciona? Preserva sua aura de benevolência e equilíbrio. As pessoas associam sentimentos ao rosto que entrega notícia. Se você entrega apenas as vitórias e as boas notícias, sua presença gera otimismo. Se um intermediário entrega medida severa, ele absorve o ressentimento. Como aplicar hoje mesmo? Terceirize o confronto com perfis agressivos. Para implementar um plano de cortes, reestruturação severa ou auditoria, recrute um perfil técnico inflexível para conduzir o processo. Deixe que essa figura enfrente a resistência inicial e atue como escudo de atrito. Mobilize a agressividade de terceiros. Induza dois concorrentes ou rivais impulsivos a entrarem em colisão direta. Como na fábula clássica do animal que atraiu o caçador para a toca do seu predador, permita que o desgaste mútuo entre dois oponentes fortaleça sua posição sem exigência do seu esforço militar ou político. Grave a regra de ouro. Guarde a sua imagem para a conciliação e para o anúncio dos sucessos. As tarefas desagradáveis devem carregar a assinatura de um protocolo rígido ou a voz de um executor secundário. Pilar 3. A névoa e o uso de intermediários inocentes. A difusão indireta. O que é? A arte de transmitir mensagens, testar terrenos perigosos ou espalhar informações estratégicas utilizando pessoas que não percebem que estão sendo instrumentalizadas. Por que funciona? Uma informação dita diretamente por você desperta desconfiança imediata. Porém, quando essa mesma informação chega ao seu alvo através de uma terceira pessoa, que acredita estar agindo por conta própria, ela é recebida com total credibilidade e sem defesas ativas. Como aplicar hoje mesmo? A falsa confidência. Como o célebre líder que desejava espalhar uma grande mudança sem demonstrar vaidade e pediu segredo ao maior fofoqueiro da cidade, forneça dados estratégicos a indivíduos conhecidos pela incapacidade de guardar segredo. A informação circulará de forma orgânica e isenta de suspeitas sobre a sua fonte. Aproximação por conexões inferiores. Para atingir um parceiro poderoso ou irredutível sem levantar defesas, coopte primeiro um funcionário ou aliado de menor expressão desse alvo. Apresente uma oportunidade genuína a esse intermediário. Entusiasmado, ele se encarregará de convencer o líder principal com uma credibilidade que você não teria em uma abordagem direta. Auxilie sem gerar constrangimento. Se precisar socorrer um aliado orgulhoso sem criar uma dívida moral incômoda, elabore uma negociação intermediada por um terceiro neutro. Resolva a crise sem expor o ego do beneficiado e sem exigir gratidão ostensiva. Entenda a engrenagem profunda deste método. A verdadeira força do comando não reside em fazer barulho, mas em mover as peças com precisão e invisibilidade. Ao dominar esses três pilares, você deixa de ser o alvo que absorve os impactos do ambiente e se torna o arquiteto que conduz os cenários com total soberania e proteção. No próximo bloco, nós vamos estruturar o seu plano de ação e o cronograma de transição, mostrando como implementar esse sistema de proteção e hábitos de liderança nas próximas 4 semanas. Bloco 4. Depois de entender a arquitetura dos filtros de proteção, o uso de intermediários e a importância de preservar a sua imagem, você pode estar se perguntando: como colocar essa estratégia em prática sem parecer artificial e mantendo uma conduta ética e profissional? A resposta é simples. A transição de uma postura ingênua para uma liderança protegida é uma construção diária. Ninguém se torna um mestre da preservação de reputação do dia para a noite. É perfeitamente normal que, nos primeiros passos, você sinta um certo desconforto. Quando você decide parar de reagir no impulso, deixa de pedir desculpas desnecessárias por falhas operacionais e começa a criar filtros antes de agir. A sua mente pode interpretar isso como hesitação. Não é hesitação, é autodomínio. As pessoas ao seu redor estão acostumadas a ver você se expor diretamente.
Quando você muda o ritmo e passa a atuar com mais cautela e inteligência, o ambiente precisa se reajustar. Esse desconforto inicial é apenas o sinal de que a sua autoridade está sendo reconstruída sobre bases muito mais sólidas. Para guiar você nessa jornada com clareza absoluta, organizamos um plano de 4 semanas para consolidar esse método como um hábito sustentável. Fase 1. O diagnóstico e a eliminação do excesso de exposição. Dias 1 a 7. O foco. Identificar onde você está sujando as mãos sem necessidade. A ação prática. Mapeie as situações do seu dia a dia profissional em que você costuma agir por impulso, seja discutindo em reuniões, assumindo conflitos alheios ou justificando erros operacionais com pedidos de desculpa ansiosos. O exercício. Durante esta primeira semana, aplique a regra do silêncio protetor. Diante de um problema operacional ou de uma falha de equipe, não se apresse em dar explicações públicas. Em vez de dizer "eu errei", adote uma postura analítica e diga: "Vamos verificar em qual etapa do processo ocorreu o desvio e corrigir imediatamente." Mude o foco da sua pessoa para o processo. Fase 2. A construção dos amortecedores e filtros. Dias 8 a 15. O foco. Criar intermediários e estruturas de proteção em seus projetos. A ação prática. Delegar a execução das tarefas de alto risco ou de atrito para responsáveis diretos, estabelecendo critérios claros de prestação de contas. O exercício. Em todas as suas entregas ou delegações desta semana, defina claramente quem é o executor responsável por cada etapa técnica. Se surgir um imprevisto, garanta que a avaliação da falha recaia sobre a execução do processo ou sobre a etapa específica, preservando a sua diretriz estratégica. Acostume a sua estrutura a responder pelos próprios resultados. Fase 3. A terceirização das medidas severas. Dias 16 a 23. O foco. Desvincular a sua imagem pessoal de conflitos, cobranças ríspidas e decisões antipáticas. A ação prática. Utilizar protocolos rígidos, normas institucionais ou executores de perfil mais ostensivo para aplicar sanções ou cobranças duras. O exercício. Se você precisar aplicar uma correção severa, demitir ou impor limites firmes, não faça disso um confronto pessoal. Apoie-se estritamente nas regras da empresa ou utilize um setor especializado para conduzir a comunicação difícil. Deixe que o protocolo seja o escudo de atrito, mantendo a sua postura impecável, serena e justa. Fase 4. O domínio da névoa e a maestria da reputação. Dias 24 a 30. O foco. Atuar com invisibilidade estratégica e projetar apenas autoridade e solução. A ação prática. Consolidar a sua presença como a figura que traz clareza, recompensas e saídas estratégicas em momentos de turbulência. O exercício. Pratique a difusão indireta de ideias. Para convencer um grupo ou um líder irredutível, não faça uma pressão direta. Converse primeiro com aliados estratégicos do seu alvo, mostre a oportunidade a eles e deixe que a ideia chegue ao topo de forma orgânica. Observe como a resistência desaparece quando a proposta surge por meio de um intermediário de confiança. Entenda com clareza. A inteligência estratégica não serve para isolar você do mundo, mas para garantir que a sua energia seja gasta naquilo que realmente constrói o seu futuro. Quando você aprende a manter as mãos limpas, você para de sangrar a autoridade em batalhas inúteis e conquista o respeito duradouro daqueles que lidera. No nosso próximo e último bloco, nós vamos fechar esta aula com a prova social, a síntese matadora e a chamada para a ação final para você assumir o controle definitivo da sua reputação. Bloco 5. Se você ainda tem alguma dúvida de que a estratégia de manter as mãos limpas é o divisor de águas entre quem é descartado e quem se torna intocável, olhe para os bastidores das organizações mais bem-sucedidas do mundo real. Pense na trajetória de um profissional da área de operações em uma grande empresa de logística. Durante anos, ele era o tipo de pessoa que assumia pessoalmente todas as crises. Entrava em discussões acaloradas com fornecedores, dava advertências verbais no calor do momento e tentava resolver gargalos operacionais no grito. O resultado? O estresse destruiu sua saúde e a equipe o enxergava como um chefe agressivo e injusto. Ao compreender esta lei, ele virou o jogo. Passou a utilizar protocolos institucionais rígidos como filtro para sanções, delegou as negociações mais duras para intermediários especializados e reservou sua presença exclusivamente para mediar soluções e anunciar conquistas. Em poucos meses, a percepção do grupo mudou por completo. A agressividade deu lugar à imagem de um líder sereno, justo e de extrema autoridade. Veja também o caso de uma gestora de projetos no setor de tecnologia.
Ela enfrentou um momento crítico quando uma falha no código principal ameaçou o lançamento de um produto decisivo. A reação padrão seria entrar em pânico, pedir desculpas públicas aos investidores e expor a própria fragilidade. Em vez disso, ela agiu com frieza estratégica. Não fez retratações emotivas, canalizou a análise para a etapa técnica do processo que havia falhado, substituiu o módulo defeituoso com o apoio de sua equipe e apresentou a solução pronta em tempo recorde. A reputação dela não apenas permaneceu intacta, como foi elevada ao status de referência em gestão de crises. Entenda de uma vez por todas a grande lição desta lei. Sua reputação é o seu maior patrimônio na Terra. A partir do momento em que você a deixa ser manchada por conflitos desnecessários, impulsos e falhas alheias, você entrega o seu poder nas mãos da sorte. Os amadores tentam provar força entrando em todas as brigas, fazendo barulho e sujando as próprias mãos no atrito diário. Os verdadeiros mestres do poder operam na névoa. Protegem sua imagem com escudos estratégicos, usam intermediários com precisão e preservam a sua energia para governar com sabedoria e clareza. Não seja bucha de canhão no jogo de ninguém. Não tire as castanhas do fogo com as suas próprias garras para satisfazer a vaidade ou o interesse alheio. A responsabilidade sobre a forma como o mundo enxerga sua liderança é exclusivamente sua. O momento de estabelecer os seus filtros, eliminar o excesso de exposição e blindar a sua autoridade não é no futuro. É exatamente agora. A partir de hoje, assuma o comando dos seus processos, proteja sua reputação como um templo sagrado e haja com a inteligência impecável de quem nasceu para liderar. Se este conteúdo abriu seus olhos e entregou as ferramentas que você precisava para proteger a sua carreira e os seus negócios, inscreva-se agora no canal, deixe o seu curtir e comente aqui embaixo qual é a principal mudança que você vai aplicar no seu dia a dia a partir de hoje. Missão dada é missão cumprida.